parte 2 desse Desconstruindo a Maquiagem. Essa pele aqui eu já postei aqui no feed, depois você vai lá, dá uma olhadinha, porque já tem um passo a passo dessa maquiagem. Agora nós vamos fazer os olhos dela. Eu vou começar com o meu pó compacto, esse aqui é o L10 da Bruna Tavares, é o 10, eu acho que não tem L na frente não. Ele é o mais clarinho, e eu vou selar toda essa pálpebra aqui, porque eu quero esfumado bem leve, bem esfumado. E aí tudo que você cola em pó tende a ficar mais leve, tudo que você cola em creme tende a pigmentar mais. Por isso, em algumas técnicas, algumas formações, segundo o meu método, eu ensino as minhas alunas sempre a selar a pálpebra para ajudar no esfumado. Então aqui já selei. Eu uso esse pozinho porque ele é bem claro e eu gosto bastante da linha da Bruna Tavares. Vou pegar minha primeira sombra de transição. Como eu falei, eu vou fazer um esfumado rosa. Essa sombrinha que eu uso praticamente em todos os tons. Ela é a Soft Brown da MAC com o meu pincel 140. Qualquer sombrinha mais clarinha, mais doce de leite, você pode estar usando. Vou pegar aqui uma esponjinha também, tá? Pra eu não abrir minha maquiagem lá da testa. Eu vou começar a aplicar essa sombra bem próxima da sobrancelha. Esse aqui é um passo a passo, base em toda a formação de técnica que eu ensino. Quem me acompanha sabe que eu não fico ensinando técnica de maquiagem, eu ensino você a formar essa técnica de maquiagem. E essa formação aqui, ó, esse primeiro passo de olhos, de fazer essa sombrinha de transição, é muito perfeito. Por quê? Você já consegue ver um degradê depois das sombras que você vai estar colocando. Então esse aqui eu uso praticamente em todas as minhas maquiagens, é uma formação base. Amanda, por que você fala tanta informação de técnica? Por quê, gente? Quando você vai lá e aprende técnica tal, você está aprendendo a técnica tal. Você não vai saber aplicar essa técnica para outras técnicas. Agora, quando eu te ensino a formar, fazer a formação base de usar uma sombra de transição, você sabe que você pode usar esse passo aqui em outras formações de técnica. O nome da técnica é simplesmente o nome da técnica, mas a formação é o passo a passo para você ter o mesmo resultado que eu tenho nas minhas maquiagens, você ter aí onde você estiver. E isso é o motivo das minhas alunas começarem a maquiar profissionalmente em 30 dias, porque elas aprendem as formações das técnicas. Se eu hoje virar pra você e falar, pega uma sombra marrom e começa a aplicar na sobrancelha, o que você vai fazer? Pegar essa sombra marrom e começar a aplicar na sobrancelha. Claro que segurando o pincel da maneira correta, a precisão dos produtos e tudo mais. E aí você vai seguindo todos os passos. E é isso que eu ensino dentro do meu treinamento, a formação da técnica. E você pode ver que muitos maquiadores, ou eu não conheço outro que fala de formação da técnica, porque eu trouxe esse método para qualquer pessoa conseguir aprender a maquiar, se sentir segura e sem medo na hora de pegar no pincel, na hora de maquiar suas primeiras clientes. Então, tudo que eu ensino pra vocês aqui é dentro desse método 6 em 30, que é você ganhar os meus 6 anos de experiência como maquiador profissional em 30 dias. Mão bem leve, ó, tô aplicando esse produto com a mão bem leve, segurando o pincel no finalzinho dele, eu até apoio o meu pincel na minha mão, pra não deixar nada marcado. Aproveitando, nesse passo aqui eu vou fazer o contorno de nariz. Vou pegar o mesmo pó que eu usei na pele dela, lá no Desconstruindo a Maquiagem parte 1. E eu vou vir, ó, aplicando bem retinho no nariz dela. O nariz da Lara, ela é fininho, já é todo lindinho, mas eu gosto de aplicar só pra trazer o contorno natural que tem, porque quando a gente aplica a base, acaba que some o contorno natural. Você pode ver que eu tô aplicando só com batidinhas, bem na lateralzinha, descendo do esfumado que eu tô fazendo lá no olho dela. Vou até pegar um pouco desse marrom e aplicar aqui em cima também, pra me ajudar na transição. Vou usar essa minha paletinha da Atelier Paris, porque tem rosados na composição dela e eu quero usar justamente essa cor aqui. Essa aqui, ela é a T19, mas mais uma vez eu mostro a cor pra você ver o que você tem aí na sua necessaire pra você tá fazendo uma maquiagem similar, tá bom? Não se apega a produto, se apegue na técnica que eu estou te passando. Vou pegar agora um pincel menorzinho, esse aqui, ele é o 136 da Dye Makeup. O produto eu vou pegar só na pontinha do meu pincel e eu vou aplicar ele bem na parte externa desse meu olhar. Eu vou finalizar esse olho com a formação do delineado gatinho. E aí, por isso, eu vou aplicar subindo essa sombra. Algumas sombras eu aplico na diagonal. Essa aqui eu vou aplicar ela na vertical. Vou fazer meu esfumado vertical. Então eu estou fazendo degradê para cima e não para o lado. Porque o meu delineado gatinho ele vai tampar, então eu não preciso nem me preocupar com aquela borda ali. Então aqui eu só vou fazer meu esfumado vertical. E eu vou sempre pegando sombra. Ó, pega a sombra, coloca e faz a composição. Pega a sombra, coloca e faz a composição. Retira o excesso de sombra e ó, vem bem leve
fazendo esfumada nessa transição. E importante, gente, muita gente esfuma no local errado. Onde você precisa esfumar é na beirada, é lá na bordinha de uma sombra para outra, não é no meio. Eu não preciso esfumar esse meio, porque o meio eu quero que fique aquele tom mais escuro. O que eu preciso esfumar é a transição. Então eu trago esse meu pincel para transição. E depois eu pego mais cor, se eu quiser, e deixo ainda mais. E tá pronto a transição que a gente fez. Do outro lado é só repetir. Agora na minha paletinha tem um outro tom de rosado ao meio. Eu vou pegar esse tom de rosado e vou esfumar aqui, ó, bem no meiozinho da minha primeira sombra de transição com essa minha segunda sombra que ela tem um arzinho mais roxeado. E aí um detalhe muito importante, que agora eu venho com minha sombra mais roxinha e eu entro mais nessa região abaixo do esfumadinho aqui, ó, mais próximo dos cílios dela. Tá? Então é como se meu rostinho ele entrasse em direção ao cantinho interno nessa parte próxima do cílio, para dar um acabamento também legal na maquiagem quando ela estiver final. Então eu faço ali o esfumadinho e depois só entro nessa parte mais abaixo aqui. Feito isso, eu vou pegar minha sombra de transição. Ela chama transição, gente, que é aquela sombra pra você voltar a todo momento. Então eu vou pegar meu pincelzinho, minha soft brown, e eu venho retirando qualquer linha que tenha ficado nessa maquiagem. Ela é aquela salva-pátria. Vou pegar um pouquinho dessa minha sombra bem rosadinha que tem aqui, com o mesmo pincelzinho, e eu vou dar uma aplicadinha aqui, só pra fazer um fundo rosado, mas é bem leve mesmo, é só pra dar um tchanzinho, porque agora nós vamos ir com bastante brilho nessa maquiagem, que a gente gosta do brilho, bebê. Vou iluminar o ponto alto da sobrancelha dela, eu vou usar o mesmo iluminador que a gente usou no rosto, que é o da Nath Capello, rosado. Eu vou vir bem na sobrancelha, e olha já que lindo que fica. Ponto alto bem iluminado. E aí, gente, eu entro ele um pouco aqui porque o meu brilho ele vai sair daqui e vai seguir com a sobrancelha. Essa técnica, ela tem um segmento de brilho tanto na parte da pálpebra junto com esse iluminado da sobrancelha. Por isso que eu faço iluminado primeiro. Pego meu pincel com a sombra de transição, tiro os iluminadinhos que caem aqui em cima para prosseguir com a nossa aplicação de brilho. A cola de glitter que eu vou estar usando vai ser essa aqui da NYX, que é essa Glitter Primer. Eu amo essa colinha porque ela é em pasta, tá? Ó, a hora que eu coloco ela, você pode ver que ela é uma pomadinha. Então, ó, eu abro no meu dedo e agora eu vou pegar um pincel pra aplicar nesse olho dela. Eu vou aplicar com pincel sintético, tá? Pra ele não sugar toda a minha cola e eu não conseguir aplicar ela aqui no olho da modelo. Então, eu vou aplicar aqui. Bastante batidinha, já entro aqui um pouquinho no ponto alto da sobrancelha. Gente, agora eu vou usar esses dois glitters aqui. Um é da Fandi, tá? Um é da Secret Makeup, ele tem um fundinho mais lilás. Esse aqui, ele é o SM08, você encontra no site. E tem esse da Fandi aqui, que ele é o FP622. Então, um mais lilás e um mais rosado. E olha só. Ai, que lindo! Linda, linda, linda. Tadã! Eu vou pegar mais um pigmento brilhoso, esse aqui é dourado, e vou aplicar mais aqui ainda, porque eu quero esse olho bem brilhante mesmo. E eu vou aplicar só no cantinho, pra trazer uma iluminação mais no canto. O que eu apliquei foi da Nath Capello 50. Agora nós vamos começar a fazer o delineado do gatinho dela. Eu tô usando o meu delineador 77 da Ingloss, tá? E esse pincel aqui, ele é o da Ico 80002. O meu delineado, ele vai ter que seguir com o meu esfumado inferior. Então eu vou fazer primeiro o esfumado inferior. Pode olhar pra cima. Eu vou aplicar esse meu delineado bem nessa região aqui, incluindo dentro dos olhos dela. Ó, apliquei ali, vou pegar um pincel menor e já vou vir fazendo o esfumadinho. E aí é importante a gente ter ou um papel toalha ou uma toalhinha pra você ir esfumando. Feito um lado, nós vamos para o outro, da mesma maneira. O pincel que eu usei para esfumar foi o O25 da Maria Margarida. É esse bem pequenininho, ó, de precisão. E aí, se precisar um mais limpinho, eu também utilizei o O12. Então, um é menorzinho e o outro é maiorzinho. Então, eu usei esse aqui só para acabamento. Vou pegar aqui, ó, de novo meu marronzinho de contorno, meu pozinho, e eu vou vir bem embaixo, tá? Se eu quisesse, eu poderia também fazer em rosado aqui, mas hoje eu quero fazer clássico só em cima rosado mesmo. Então eu vou vir só finalizando esse pretinho por baixo, bastante pozinho, pra fazer a transição também.
Vou pegar minha sombra da Urban Decay e vou vir aqui nessa região abaixo, deixando ainda mais pretinho esse nosso esfumado inferior. Agora eu tô ensinando vocês a construir, a formar o meu esfumado inferior. Qual que foi o passo a passo? Apliquei delineador, apliquei sombra marrom, depois eu apliquei a minha sombra preta. A gente acabou de fazer uma formação de esfumado inferior. Esse é o passo a passo que qualquer pessoa implementar vai ter o resultado. Feito isso, agora nós vamos realmente para o nosso delineado, porque agora a gente já tem o nosso guia, então o nosso guia é onde finaliza esse esfumado inferior. Eu vou fazer esse meu delineado mais abertinho, eu gosto do efeito mais aberto. Deixo o pincel bem fininho. Se necessário, você pega agora o meu diluidor da minha linha, dilui para ficar bem líquido esse seu delineador, para você fazer esse traço. Colocou lá, puxa um pouquinho antes da ponta em direção a pálpebra. Aqui eu sei que muita gente morre de medo, mas o quanto mais você puxar reto, mais você vai ter resultado na sua maquiagem para ele ficar totalmente retinho, tá? E eu já venho pintando. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Peguei um pincel sintético, fino, com um pouquinho de corretivo e vou vir bem nessa ponta aqui, ó. Só a sujeirinha pra ele ficar igual pontinha de agulha, ó, na régua. Só dá uma puxadinha ali. Vou colocar uns cílios postiços. Esse aqui é da Cílios Brasil, da maquiadora Karina Hussein, que eu acho que é assim que eu falo o nome dela, espero que eu esteja falando certo. E a gente vai colar nos olhinhos da Lara. A colinha que eu estou usando é essa aqui, ó, da Lash Adhesive Cat Complexion, que é a mesma da Atelier Paris. E agora a gente vai colocar bem leve, coloca bem próximo dos cílios naturais da sua modelo ou cliente. Depois que eu colo os cílios, eu venho aqui, ó, com o meu delineador na raizinha, tampando toda essa colinha e se precisar eu arrumo meu delineador também. Por exemplo, aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso. Gente, a sobrancelha da Lara, como ela está ali, ó, no ruivo dela, babado, eu vou pegar aqui, ó, aquele mesmo contorno que eu usei na pele, na sombra, ele é o Dark Deepest da MAC. Eu vou vir só pigmentando um pouquinho mais ela, mas sem querer contornar demais, sem querer chamar tanta atenção. Só mesmo porque a gente aplicou a base foi por cima, e eu vou trazer um pouquinho mais de tonalidade para ela. Vou aplicar um pouco de máscara nos cílios inferiores dela. Essa aqui é a Crush, da Belly Angel. Com a pastinha de glitter, eu vou aplicar na lateralzinha aqui, fazer um pontinho luz com... E esse ponto luz eu vou entrar ele um pouquinho aqui dentro do nosso esfumado inferior, com o pigmento dourado. Gente, agora a gente vai para os lábios dela. Eu vou fazer um rosa bem nudezinho, então vou misturar esses dois batons. Agora eu vou fazer a misturinha dos batons, eu quero um rosa bem nudezinho, então eu vou misturar esse Ruby Rose, que é o 056, e vou misturar esse 10 da Max Love. Vou aplicar bem clarinho mesmo, olha que linda essa misturinha. Coloquei um toquinho de corretivo também. E para finalizar, vou aplicar agora um gloss. O nome desse gloss é Spice, da MAC também. Ele tem um pouquinho de cor, então eu vou misturar ele com o meu batom, com batidinhas, ó, para dar aquele efeito lustre, então um efeito cintilante, que fica lustrada a boca com efeito gloss. Esse aqui, ele é um gloss que contém cor. Também poderia aplicar um incolor. Gente, ó, finalizei, mas eu sempre gosto de retocar a maquiagem no final, então eu vou retocar aqui, ó, o meu blushzinho nela. Principalmente o meu iluminador, porque agora nós vamos fazer fotos. Eu gosto também de retocar o iluminador. Essa pontinha do rosto aqui, ó. Deixar bem brilhante. E agora nós vamos pro colo dela. Eu vou fazer um colo molhado. Como que funciona esse colo molhado?
Acabamos nossa maquiagem. Esse foi mais um Desconstruindo a Maquiagem Profissional com esse olho delineado com gatinho e também esses pigmentos bem brilhosos, cintilante, rosado. Eu espero que você tenha aprendido, que você esteja gostando dessa nova sequência de conteúdos. E lembra, se você gostou, deixa seu comentário, compartilha também, traz mais pessoas pra cá pra mostrar que sim, você consegue ser uma grande maquiadora profissional. Você só precisa aprender as formações de técnica. E eu tô aqui pra te mentorar nessa jornada. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Ai, ficou lindo, Bruno! Olha esse rosto dela!